Ela nunca cobrou um centavo. Curou centenas de pessoas. E quando a polícia finalmente chegou até ela, o que encontraram não era o que esperavam. Era muito pior. Vou te contar sobre um tipo de poder que o Brasil prefere ignorar. Não porque não existe, mas porque se existir. E as evidências documentadas sugerem que algo existia. Então muita coisa que a gente aprendeu sobre o mundo precisa ser revisada. E revisão dá trabalho. Trabalho dá desconforto e desconforto. Como qualquer brasileiro sabe, é melhor deixar para depois. Bem-vindo ao sertão do Ceará, 1963. Dona Mocinha não era o nome de batismo dela. Ninguém sabia o nome de batismo dela. Ou quase ninguém. Os documentos que existiam, e eram poucos, porque no sertão cearense de 1963 documentar coisa era artigo de luxo. Registravam uma Maria das Dores Ferreira, nascida aproximadamente em 1922, filha de agricultores, sem escolaridade formal, sem terra própria, sem marido registrado, com 3 filhos cujos pais diferentes ninguém sabia identificar e ninguém ousava perguntar. Ela morava num casebre de taipa a 11 quilômetros de Juazeiro do Norte, sem energia elétrica, sem água encanada, com fogão a lenha que produzia uma fumaça tão densa que os visitantes saíam com os olhos vermelhos e a roupa cheirando a defumação por dias. Era rezadeira, benzedeira, curandeira. Depende de quem você pergunta e de quanto essa pessoa tem a perder sendo específica. Os relatos começaram a circular, pelo menos desde 1945. Mas foi na década de 60 que a coisa ganhou escala. Pessoas chegavam de Fortaleza, do Recife, de São Paulo, o que em 1963 significava uma viagem de 2 dias, em ônibus com assento de madeira e cheiro de galinha viva. Chegavam com diagnósticos que a medicina havia desistido. Câncer em estágio avançado, paralisia sem causa neurológica identificável, crianças com convulsões que nenhum anticonvulsivante controlava, e voltavam sem o diagnóstico. Não todos, isso é importante dizer. Dona Mocinha não curava todo mundo. Ela mesma dizia isso, com uma franqueza que desconcertava quem estava acostumado com charlatães que prometem tudo e entregam esperança embalada em celofane. Ela olhava para a pessoa, ficava em silêncio por um tempo que variava entre desconfortável e perturbador. Então dizia se ia rezar ou não. Quando dizia que não ia rezar, as pessoas imploravam. Ela não mudava de ideia. Ninguém nunca entendeu o critério. O processo de cura, se é que essa palavra cabe aqui, e eu vou deixar você decidir, durava em média 3 sessões, realizadas sempre ao amanhecer. Sempre com o paciente deitado numa esteira de palha no chão de terra batida. Sempre com Dona Mocinha murmurando algo que ninguém que estava acordado conseguia entender completamente. Havia ervas, havia fumaça, havia um galho de arruda que ela passava pelo corpo com uma delicadeza que pessoas que a descreveram comparavam. E essa comparação me fascina até hoje. A delicadeza
de alguém limpando uma superfície muito antiga, com muito medo de estragar o que está embaixo. E havia outra coisa, que os visitantes descreviam de formas diferentes, mas com uma consistência estranha, uma pressão no ambiente, uma sensação de que a temperatura do casebre mudava independentemente do vento. Um cheiro que não era das ervas e não era da fumaça, e que alguns identificavam como terra molhada e outros como flores que não existiam naquele sertão seco. Seria fácil descartar tudo isso como sugestão coletiva, como o poder da crença aplicado em pessoas desesperadas que queriam acreditar em qualquer coisa. A ciência tem um nome bonito para isso: efeito placebo. E usa esse nome com a segurança tranquila de quem nunca precisou explicar por que o tumor sumiu. O problema é o padre. O padre Eustáquio Marcelino tinha 56 anos e 28 anos de diocese do Crato quando foi até Dona Mocinha em março de 1966. Não foi como paciente, foi como investigador, enviado pelo bispo, com um caderno, com ceticismo profissional e com uma artrite nas mãos que os médicos de Fortaleza haviam descrito como irreversível em estágio atual. Ele ficou 2 dias, participou de uma sessão, voltou para o Crato. O relatório que entregou ao bispo foi classificado pela diocese e permaneceu inacessível por décadas. Um pesquisador da UFC, Universidade Federal do Ceará, conseguiu acesso parcial em 2007 através de um familiar do padre já falecido que guardava cópias. O relatório descrevia o que o padre havia observado com uma linguagem que tentava equilibrar o vocabulário teológico com a honestidade intelectual de um homem que havia visto algo que não sabia nomear. Ele descrevia a sessão, descrevia o ambiente, descrevia Dona Mocinha com uma precisão quase clínica. E na última página, depois de 12 folhas de análise cuidadosa e linguagem controlada, havia uma única frase escrita à mão com letra diferente das anteriores, como se tivesse sido adicionada depois, como se ele tivesse ficado um tempo olhando para a página antes de escrever. A frase dizia: "Minhas mãos estão boas", sem explicação, sem análise, só isso. A polícia chegou até Dona Mocinha em setembro de 1968. Não por denúncia de curandeirismo, embora o curandeirismo fosse legal e a atividade dela fosse amplamente conhecida pelas autoridades locais que, convenientemente, olhavam para o lado com a eficiência de quem pratica esse esporte há anos. A polícia chegou porque uma mulher morreu. Iracema Bezerra, 42 anos, professora primária de Iguatu, havia chegado ao casebre de Dona Mocinha com diagnóstico de tuberculose avançada. Ficou 3 dias, na manhã do 4º dia não acordou. A família queria responsabilização, o delegado queria um processo simples, o promotor queria fechar o caso antes do carnaval. O que nenhum deles queria era o que o médico legista encontrou. O laudo de Iracema Bezerra registrava a tuberculose avançada como causa-mortes. Até aí, esperado. O que não era esperado, e que o médico legista incluiu no laudo com uma hesitação visível na linguagem, como alguém que escreve uma coisa sabendo que vai ter que explicar depois. Era o estado dos pulmões. Não o estado que a doença havia deixado. O estado que a doença não havia deixado. As lesões pulmonares documentadas nos exames de Fortaleza 3 semanas antes da morte. Lesões extensas, bilaterais, em estágio que os pneumologistas haviam descrito como incompatível com sobrevida superior a 2 meses. Apresentavam sinais de cicatrização recente, incompleta, como se algo tivesse começado um processo que não teve tempo de terminar.
Iracema não havia morrido, apesar do tratamento de Dona Mocinha. Havia morrido durante ele. Dona Mocinha foi levada para interrogatório. Ficou sentada na cadeira da delegacia de Juazeiro do Norte por 4 horas sem dizer uma palavra. Não por arrogância, não por medo. O delegado descreveu em seu relatório como a frustração que transpira através do papel burocrático, que ela simplesmente ficou sentada olhando para um ponto na parede com a expressão de alguém que está esperando uma condução, que sabe que vai chegar. Foi liberada por falta de provas de dolo. O processo de curandeirismo foi aberto e ficou parado por 3 anos antes de ser arquivado. Ela voltou para o casebre. Continuou rezando. Os últimos registros de atividade de Dona Mocinha datam de 1974. Depois disso, o rastro some. Não há certidão de óbito localizada. Não há registro de hospitalização. Não há nenhum familiar que tenha dado declaração pública sobre o que aconteceu com ela. Apenas um detalhe registrado por uma pesquisadora de folclore cearense chamada Beatriz Uchoa, que visitou a região em 1980 para documentar práticas de benzimento do sertão. Ela encontrou o casebre ainda de pé, ainda com fogão a lenha, ainda com cheiro que não era das ervas e não era da fumaça. E encontrou uma vizinha de 70 anos que havia conhecido Dona Mocinha por décadas. A vizinha disse que Dona Mocinha havia parado de rezar de uma hora para outra, sem explicação, sem doença aparente, sem despedida. Simplesmente parou. Ficou os últimos meses sentada na porta do casebre, olhando para o horizonte do sertão, como quem espera alguém que já sabe que está chegando. E numa manhã de 1974, a vizinha não sabia o mês exato. Simplesmente não estava mais lá. A porta estava aberta. O fogão estava frio. A esteira de palha estava no lugar de sempre. Só ela não estava. Pesquisadores tentaram localizar registros dela em cemitérios da região, em cartórios, em arquivos hospitalares, em registros paroquiais, em tudo que o Brasil do interior costuma deixar como rastro de quem existiu. Não encontraram nada. Como se Maria das Dores Ferreira, nascida aproximadamente em 1922, filha de agricultores do sertão cearense, tivesse chegado no momento, curado o que decidiu curar, deixado morrer o que decidiu deixar e simplesmente ido embora. Sem certidão, sem explicação, sem pedir licença. E o que fica, depois de tudo isso, não é a pergunta sobre se ela curava de verdade. Essa pergunta é pequena demais. A pergunta que fica é outra, é a pergunta que o padre Eustáquio escreveu sozinho numa última página. É a pergunta que o médico legista não escreveu, mas que estava em cada linha hesitante do laudo. É a pergunta que a vizinha de 70 anos carregou pelos anos todos sem ter vocabulário para fazer. Existe alguma coisa nesse mundo que a gente ainda não sabe nomear? E se existe? E se sempre existiu? O que isso diz sobre tudo que a gente tem tanta certeza que sabe? Não precisa responder agora. Só não dorme pensando nisso.